Paulina, muito prazer em receber você aqui. Vamos gravar em português, falamos espanhol, inglês, butanês, mas vamos gravar em português e depois em portunhol. Paulina Nava é uma amiga de World Happiness Foundation, diretora da World Happiness Foundation, está no Brasil. Aproveitamos para gravar com ela, mas a conhecemos na expedição que nós fizemos para o Butão ano passado, e desde então temos desenvolvido alguns projetos, né, a Fair Job com Paulina e com a World Happiness Foundation. Paulina é autora do livro Desparadigmas, uma filosofia de vida, ela vai falar um pouquinho, e também vai falar sobre Reptalismo, dos nossos queridos Luiz Galhardo e Javier Garcia, da World Happiness Foundation. Reptalismo, um novo sistema para promover a felicidade geral. Então, muito bem-vinda, muito obrigado por sua presença. E eu queria, começando, te perguntar, começando já te perguntando, quem é a Paulina que mora no avião? Que mora no avião. Bom, primeiro, muito obrigada por ter-me aqui, Fer. Estou muito emocionada, muito feliz. São meus últimos dias no Brasil agora, mas muito emocionada, feliz de estar aqui com vocês. Quem é Paulina? Que boa pergunta. Eu acho que muitas vezes não nos fazemos essa pergunta, mas eu acho que eu, primeiramente, sou. Isso é reconhecer-me como um ser que só é. Mas já se nós vamos a definições, eu acho que sou uma pessoa muito viajeira, como você fala. Eu adoro viajar, mas viajar com propósito. Viajar visitando, conhecendo, mas também em serviço, ensinando, contribuindo. Então, eu acho que sou também uma pessoa muito alegre, que gosta de conhecer muitas pessoas, de conviver e de gerar conexões, mais consciência e felicidade no mundo. Que lindo. De onde é? De onde você é? Eu sou de México e do mundo. Do mundo. Paulina, me fala um pouco do seu trabalho em específico na World Happiness Foundation. Para quem não conhece, o que é a World Happiness Foundation, qual é a missão, a visão, e depois a gente fala um pouquinho dos projetos que você está inserida no mundo, mas também no Brasil. Quem é? Ou como é a World Happiness Foundation? Como é trabalhar lá com o Luiz, com todo mundo? Eu adoro trabalhar na fundação. A fundação é uma organização mundial que promove a liberdade, a consciência e a felicidade. Então, para nós, essa é nossa missão. Transmitir, inspirar consciência, felicidade, liberdade, que são as bases da paz fundamental. Então, como base temos a paz interior, como meios temos a consciência, que de aí parte todo, a felicidade e a liberdade para alcançar a paz fundamental. Então, essa é a missão, e como visão nós temos para 2050 10 mil milhões de pessoas felizes. 10 bilhões para nós brasileiros, 10 bilhões de pessoas. De pessoas felizes. Ou seja, o mundo todo. O mundo todo para 2050. Agora eu acho que somos como 8 mil... 8 milhões e meio, né? Mais ou menos. Então, 8 bilhões. É uma visão muito grande, mesmo visionária, mas achamos que, aunque há muito pessimismo alrededor de como está o mundo hoje, é uma visão que para allá vamos. E todas as ações que nós fazemos é para isso. Então, essa é a visão da World Happiness Foundation. Eu adoro porque no Desparadigmas, además de ser livro, uma filosofia de vida, eu fazia muito de consultoria com Desparadigmas como consultor. O que é Desparadigma? Desparadigma é mesmo uma filosofia de vida, mas para transformar os paradigmas que nos limitam em nossa vida. Então, há muitas coisas que, por crença, por sociedade, temos instauradas nossa mente. Então, Desparadigmas é um modelo, uma filosofia para transcender esses paradigmas limitantes e instaurar novos paradigmas que nos hagam chegar a esta visão de capitalismo. E o que é o reptalismo?
El capitalismo, eu adorei quando eu conheci a Luis, porque para mim toda a minha vida, ou muito da minha vida, eu he transformado paradigmas, a nível pessoal, a nível relações, mas ele foi um nível muito mais alto, que foi transformar o paradigma de sistema que vivimos. Nós vivimos em um sistema capitalista, não? Um sistema que rige não todo o mundo, mas quase todo o mundo. Então, o que pasa é que, como paradigma, o capitalismo lo que busca é alcançar mais fama, mais poder, mais dinheiro. Todo gira aí. Então, toda a nossa mentalidade, que é isso, um paradigma, é nossa forma de pensar, nossas crenças. Então, tudo isso, nossa construção mental, está basada em conseguir mais dinheiro, em conseguir mais fama, em conseguir mais poder. Então, se nós nos paramos a refletir como está o mundo agora, incluso nós, como para que trabalho? Para ganhar dinheiro, para quê? Não? Então, é muito de questionar-nos, e o capitalismo é essa mudança sistêmica de paradigma, de como, em vez de buscar dinheiro, fama, poder, mais, é um paradigma capitalista que vai mais e melhor. Então, temos mais produção, mais recursos, mais explotação, e agora estamos nesse mundo, por isso como estamos, com tanta deforestação, com tantos problemas, porque é um mundo de mais é melhor. Então, para mudar esse paradigma, temos um novo paradigma, que é o capitalismo, que é a búsqueda da consciência, da felicidade, da paz. Então, em vez de como genero mais dinheiro, é como genero mais felicidade para mim e para outros. Então, nós falamos muito na fundação, não se trata de ser feliz, se trata de ser felicidade. Então, qual é a diferença? Para você, Fer, qual seria a diferença de ser feliz a ser felicidade? Para mim, acho que ser feliz é muito individual, né? Muito sobre o que eu quero, e ser felicidade é sobre como propor isso, como, obviamente, eu me incluir num lugar feliz, mas que eu faça todo o entorno, todo mundo feliz, e não só eu feliz. Não sei se é... Sim, totalmente isso, porque só refletindo sobre as palavras muda totalmente o significado. Então, se eu sou feliz, está perfeito, e não estamos em contra porque é parte de, não? Então, eu sou feliz, mas ser felicidade são níveis mais altos. De como se eu sou felicidade, eu vou fazer também, eu vou fazer coisas, não sempre de, eu quero fazer feliz a outros, mas é parte de me ser. Quando eu encarnar a felicidade. Então, quando eu encarno a felicidade, eu vou passando, eu transmito essa energia. Porque sim, ser feliz também transmite felicidade, mas se eu tenho em minha consciência ser felicidade, então eu vou ser um canal de felicidade para outros, incluindo paz, incluindo consciência. Então é isso, essa mudança, porque ao final, se você vai, por que trabalho? Para generar dinheiro, para quê? Então, tudo nos leva à felicidade, mas o capitalismo nos faz crer que precisamos do dinheiro para essa felicidade, quando realmente a felicidade empieza em nós. Então, é isso, é a filosofia para gerar esta felicidade interior, e paz interior, que nós temos falado muito dessa paz. E quando eu genero essa paz interior, também é felicidade. Então, é como um círculo virtuoso que genera mais e mais. E quando eu estou em paz, eu posso também gerar paz para meu entorno. Então, essa é a verdadeira mudança. Eu não posso fazer paz afuera se eu não estou bem adentro. Isso. Essa é a primeira pergunta, né? Quando a gente fala na Fair Job, a gente mede felicidade, saúde mental, e eu falo que é a mensuração mais simples, né? E eu vou te perguntar isso, mas a mensuração mais simples de felicidade pessoal é: você está em paz com você e com o seu entorno? Você está em paz com você e com o seu entorno? Muito em paz. Porque começa daí, né? Assim, eu falava, né, com o ministro Thakur Paudel, que esteve no Brasil recente, e é membro da World Happiness Foundation. Foi uma associação com vocês que fez, né, a gente trazê-lo para o Brasil. E ele falava: a paz, ela é a base da felicidade. Sem paz não há felicidade. E eu vejo muita gente falando sobre felicidade, mas que não está em paz. Nem com as pessoas, nem com alguns grupos. As pessoas não estão em paz com elas, nem com os outros. Então fica se competindo, né? Então eu começo a falar e refletir sobre paz. E sobre o capitalismo, eu conversei com o Luis, né?
Eu acho que tem no capitalismo, a crítica ao capitalismo ela é importante, a crítica ao socialismo também é importante, porque em ambos existem coisas que funcionam, não é só em um nem só em outro, né? E para mim, os dois têm muitos problemas de base e que são muito severos contra a felicidade, mas principalmente contra a paz. Que é, para mim, o capitalismo busca dinheiro, porque dinheiro traz poder e fama. O socialismo busca poder, porque poder traz dinheiro e fama. Então, no final das contas, os dois têm limites que precisam ser muito bem avaliados. Tal. Então, a crítica é a qualquer sistema extremo, né? E qualquer um dos extremos é o que acaba a paz. O que acaba a paz são os extremos, né? Então, é isso que a gente começa a falar. E aí, falando sobre os projetos. Quais são os projetos da World Happiness Foundation? Quais são as associações? Porque eu sei que tem, por exemplo, na Costa Rica com a ONU, né? A gente está buscando agora uma com a OMS. Como são esses projetos no mundo e como trazer esses projetos também para o Brasil? Agora, sim, totalmente. Temos muitos projetos. É um ecossistema muito grande, mas a base é a mesma. Não? Para nós, é ecossistemas de felicidade. Então, antes era enfocado como a lugares de felicidade, não? Como as empresas, as cidades. Mas se você vê um lugar, muitas vezes passa isso. Nós estivemos no congresso de Smart Cities. Então, era como quantas coisas de tecnologia para cidades e demais, mas estão enfocadas ao lugar, não às pessoas. Então, se eu falo de um lugar sozinho, sem pessoas, é quando vêm os problemas. Porque então estou pensando como fazer uma cidade, um lugar muito mais tecnológico, é melhor, mas se eu não penso primeiro nas pessoas, aí vem a diferença. Então, com uma nova... Por isso as palavras eu acho que são muito importantes, como utilizamos a linguagem também. Então, se mudamos de lugares a ecossistemas, sabemos que um ecossistema tem um lugar, mas tem pessoas, mas tem também outros seres vivos, mas tem também os processos, a governança. Então, é isso que um dos nossos principais projetos são ecossistemas. Então, de ecossistemas, nós temos todos os diferentes ecossistemas, como empresas, cidades, escolas, hospitais, que nós trabalhamos muito também aqui no Brasil. Então, é isso, como baixamos os treinamentos de paz interior, de felicidade, primeiro por nós, e depois como vamos depois de lo pessoal a lo interpessoal, não? Mis relações, desde os directivos, desde os colaboradores, como transmito mais felicidade, e depois como é o ecossistema, como passo de as pessoas também aos processos. Como o processo de minha empresa, de minha cidade, genera mais felicidade. Então, isso que falávamos há um tempo, que é, em vez de ser um lugar feliz, ou um ecossistema feliz, eu sou um ecossistema de felicidade. Então, todo o meu processo é para generar felicidade, generar paz, generar consciência. Então, um dos nossos enfoques na fundação é sempre treinar aos líderes. Porque você pode muito facilmente treinar também todas as pessoas, mas se você acha ou encontra líderes, eles podem fazer a cascada. Então, essa é nossa visão, nossa teoria também de a mudança do mundo, o cambio mundial, que é treinamento aos líderes e os líderes conscientes que trazem essa mudança para os ecossistemas. Então, esses são parte de nossos principais projetos, además de la academia, que temos World Happiness Academy também como braço da fundação, onde formamos a todos estes líderes e pessoas que buscam essa consciência para cada um e também para seus ecossistemas. Quais são os cursos hoje que estão abertos da World Happiness Academy que as pessoas que estão assistindo podem acessar e, inclusive, se candidatar para fazer? Temos muitos. Um dos nossos principais é Chief Wellbeing Officer, que é diretor-geral de bem-estar. Muito enfocado a empresas também, mas pode ser escolas, cidades, porque te forma para realmente, é como de la base general de las empresas, que son CEO, CFO, ¿no? Los directores generales. Agora le damos la importancia al bienestar y a la felicidad, como también de esa área principal, ¿no? Entonces, Chief Wellbeing Officer, entonces, director general de bienestar.
Então, é um dos mais importantes que temos e onde podemos começar os caminhos da mudanças para todas as pessoas que estão dirigindo uma área, uma empresa, é muito importante. Eu acho que o mais legal de nossos programas é que são mundiais. Sim. Então, você entra numa aula com 150 pessoas no Zoom, tem pessoas de Índia, tem pessoas dos Estados Unidos, pessoas de Alemanha, de Sierra Leona, de África. Então, eu ficava, porque antes de trabalhar na fundação eu tomei esse curso. Então eu ficava muito emocionada, muito feliz depois de cada sessão, porque era incrível. Então esse é Chief Wellbeing Officer, depois também temos coaching, coaching para a felicidade e bem-estar, todo esse enfoque. Depois temos Soulful, que também é pouco mais para a introspecção, mudança, cambio sistêmico, change makers, os que fazem o cambio. Mas também muito de como fazemos esse cambio desde o interior. Muito trabalho interior, mas também para esse passo seguinte, a generar uma mudança. E um de nossos novos, temos muitos, mas esses são os principais, é catalisadores de felicidade e bem-estar. Então é mais profundo para realmente generar um cambio sistêmico. Eu estou animado também. E depois vai ter um para agentes também, é isso? Para agentes de... Sim, vocês vão ver que todo está interrelacionado, porque a academia funciona para os ecossistemas. Então, todo ecossistema tem agentes. Por exemplo, nós que trabalhamos muito em hospitais, também em empresas, os agentes são enfermeiros, doutores, e todos os agentes internos que vão fazer desse lugar um lugar de felicidade. Para os pacientes, mas também para eles, para que todo o sistema seja de felicidade. Então, esses são agentes que estão dentro de ecossistemas de felicidade, os programas mais grandes que temos na fundação. E depois, catalista é um nível mais profundo para essas pessoas que treinam a los agentes. Então, líderes de organizações, pessoas da fundação que também vão fazer treinamentos, aulas, etc. Então, é isso. Ok. E a parte... Bom, nós temos uma parceria com vocês. Nós não fazemos certificação, a gente acredita numa mudança, mas não num selo, num ranking. Nós não acreditamos nisso, né? A gente acredita que você tem que ser melhor que você ontem e não do que os outros, e não é um selo na parede que vai garantir que eu seja aquilo, ou um ranking, ou um prêmio. Claro que reconhecimento sempre é bom, mas a gente faz todo o processo de mensuração, depois junto com vocês a gente desenvolve. Como que vocês pensam, e eu gosto muito do modelo de vocês de certificação, porque ela é uma certificação do lugar, né? Assim como é uma acreditação hospitalar, por exemplo, que a gente fala, é o lugar, não são as pessoas que são certificadas, porque uma pessoa certificada não muda um ambiente, ela não garante a mudança do ambiente. Como é esse projeto também de certificação de lugares? A gente sabe que já tem uma parceria na Espanha, a gente está tentando desenvolver isso aqui no Brasil. Explica um pouquinho para a gente como que a Fundação pensa sobre isso também. Totalmente. O que você fala é muito importante. As certificações agora são vistas mais por el sello, não? Eu acho que a certificação é importante porque é o análise de todo o processo do lugar. Então, se volvemos não é um lugar, é um ecossistema, sabemos que então é uma certificação para todos os processos, para as pessoas que estão liderando, mas é quando nos serve para medir, para ter uma medição de todo o processo. Eu acho que essa é a importância de uma certificação, porque sim, o sello é importante, mas o mais importante é que a certificação significa que todo o processo dentro já está medido e que produz felicidade. Então, mira, observemos como é a mudança de paradigma. Medir felicidade como processo. Já não estás midiendo o dinheiro, o resultado, mas porque muitas pessoas, quanto dinheiro isso me vai dar? Não, nós desde a fundação vemos a felicidade como um direito humano. Direito fundamental. Então, direito fundamental. Então, você não vai nunca pensar, eu vou pôr isto para a segurança da saúde das pessoas. Não, porque não me vai generar produtividade. Não, mas é um direito. Então, a felicidade, a ideia é isso, que midamos os processos que melhorem a felicidade. Isso também, por ende, vai ser pessoas mais felizes, são pessoas que gostam de seu trabalho.
Isso. Eu trabalho muito, mas eu gosto de meu trabalho e isso é... Por que trabalho? Não por dinheiro. Me dá dinheiro, sim, como um resultado, mas eu não trabalho por dinheiro, eu trabalho por propósito, porque eu estou totalmente convencida de que fazemos faz uma diferença no mundo. Então é isso, eu me levanto, eu acordo, eu trabalho, as pessoas que estão ao meu redor trabalham muito. Sim, trabalho muito, mas também me dou meus descansos e eu adoro o que eu faço. Então, para mim, é isso, é como, não paro de trabalhar, não porque precise de mais dinheiro, porque eu adoro o que eu faço. Então, se as pessoas estão conectadas com um propósito em seu trabalho, isso faz que, sim, produzam mais com seus descansos também, é muito importante. Mas isso é o que nós fazemos com as certificações. As medições que vocês fazem, medição, porque é muito importante que tenhamos indicadores. A felicidade é algo tão subjetivo que como medimos a felicidade? Então, felicidade e bem-estar, temos certos critérios, 9 diferentes critérios, para a medição em diferentes áreas. Então, já não é tão subjetivo. Então, você pode ir medindo as coisas que realmente faz feliz a uma pessoa, como o propósito, como o bem-estar, como a segurança no trabalho. Então, temos muitos diferentes critérios, é o mesmo critério? Sim, critérios. Para medir a felicidade. Então, é um antes, como está para você fazer um diagnóstico. Ok, veo que daqui pode vir problema, como uma consultoria. Então, depois, implementação, você forma aos catalistas e aos agentes de felicidade. Eles são os encargados de fazer, porque também muito de nosso sistema é como fazemos as pessoas e as organizações autônomas, independentes, que não dependam de nós para fazer uma mudança, porque não é possível. Sim. Então, fazemos essa diferença. Depois medimos cada certo tempo e quando você alcança os critérios, a liderança se preocupa por a gente e demais, então vamos checando. E já você pode ter a certificação. É claro que é muito bonito, sello, empresa da felicidade, mas você vai ver que isso é o último que vai importar, porque você vai ver a diferença e a mudança das organizações. Nós visitamos tantos hospitais, escolas, que são escolas já de felicidade, tantos pais, alunos, estudantes, maestros, são felicidade. Você entra e quer ficar lá, porque são felicidade. Então, é isso, o sello passa a ser segundo plano, porque você também conecta com uma comunidade mundial de boas práticas para a felicidade, para esta paz. Nós achamos na fundação que realmente quando começamos a mudar assim, uno por uno, se expande a aula, hasta que alcançamos a massa crítica e depois já, o cambio é muito mais fácil e rápido. Está feito, né? E assim, uma das coisas, né, que a gente tem dificuldade e eu acho que é importante vocês também apontarem, né, essas dificuldades e como vencer essas dificuldades, é que algumas pessoas falam, é muito lindo isso, mas é para uma bolha. É para as pessoas que já têm um certo nível, já têm um certo poder aquisitivo, então ser feliz não é para todo mundo, né? Então, como realmente transformar, né? Qual é o direcionamento de transformar, ou seja, aquela numa escola de felicidade, né? Num hospital de felicidade, para que todos realmente tenham esse sentimento, por onde começa, né? Como é o caminho, né? Você falou como é o sistema, qual é o caminho para que isso aconteça, para que todos realmente sejam impactados, e não somente uma bolha, um certo nível dali para cima? Obrigada por essa pergunta, porque para nós como fundação é a mais importante. Quando a felicidade se volta para uma bola, não? Quando se fixa o capitalismo. Então, sim, porque você para ser feliz precisa de um carro, de dinheiro. Então, por supuesto que não todos podem alcançar essa felicidade. Mas a felicidade que vem da paz interior se encontra com ferramentas de meditação, de anclar com o propósito, de tranquilidade. Então, nós temos muitas ferramentas para começar a instaurar essa felicidade. Mas, claro, que essas ferramentas não chegam a todos, não? Porque não todos têm internet, porque não todos têm acesso, não todos têm tempo para meter-se. Então, essa é a mudança também que, para nós como fundação, fazemos isso. Então, nós entramos nas empresas que podem pagar,
mas nós damos bolsas a outras empresas que não podem pagar. Então, por cada escola que paga, nós fazemos o mesmo processo com a escola que não paga. Por cada pessoa que entra em um de nossos programas, nós damos uma bolsa e mais bolsas para pessoas que não podem. Pessoas como na Sierra Leona, na Índia, que não podem, porque a diferença é brutal. Para isso, também no Brasil, dólar aqui no Brasil, no México, todos lados muito diferentes. Então, essas bolsas ficam para... Imagina uma pessoa de Sierra Leona que quer mudar. Hemos tenido pessoas de África que fazem planos de bem-estar para pessoais e também para suas empresas, organizações, muito legais. Então, se nós não abrimos essas portas para que o conhecimento seja acessível para todos, aí é quando a brecha é muito mais grande. Essa é a brecha que queremos fechar. Nós, como fundação, nos vemos como um ponte entre isso, não? Como fechamos essa brecha tão grande entre a falta de felicidade, essa búsqueda, e encontrar e dar as ferramentas a todas as pessoas para que realmente possam começar a criar sua própria felicidade. Isso é incrível. A gente, obviamente, que quando eu conversei com vocês, quando eu conversei com o Luiz, a gente começou a implementar isso também. Então, você conheceu, né, o nosso projeto no SUS, ele é um projeto pro bono, ele é do SUS e a gente acredita, e a gente encontrou pessoas no SUS que acreditam também isso, na Prefeitura de São Paulo, na INTS, que eu vou melhorar a qualidade do atendimento de um paciente do SUS, que é o cara que não pode pagar, mas ele merece ter o melhor tratamento possível, no mínimo o melhor atendimento possível, porque ele é um ser humano. Então, para cada unidade, né, privada que a gente vende, a gente também oferece um público, né? Então uma escola que a gente vende, a gente oferece numa escola, porque justamente a gente acredita nisso e assim, você precisa fazer também, né, pro bono, pro bem, bolsas, né? Então a gente tem conversado, mas a gente já copiou um pouco isso de vocês, a gente, né, pediu permissão, vocês falaram, claro, é isso, né? E aí esse é o ecossistema, né? Claro. Bom, a gente está chegando ao fim aqui, né? A gente propôs um tempo menor aqui, mas qual que é a sua mensagem final em termos, o que você acredita que realmente faz um mundo melhor, um mundo mais em paz? Qual é a tua mensagem final aqui para... Para mim, o que eu estou em desenvolvimento humano é empezar por nós, a voltar a mirada para dentro, para realmente ver onde é que eu não estou em paz. ¿Por qué eu estou vendo tanta violência? ¿Por qué eu estou vendo tantos conflitos ou criando tantos conflitos? Porque a verdade é que as pessoas que não são felizes ou não têm paz são as pessoas que generam conflitos afuera. Então, se eu estou vendo um conflito, não é por o que está afuera, é por também o que há dentro. Eu gosto muito de uma frase que diz: quando você resuelve adentro, afuera se dissolve. Resolve e dissolve. Resolve e dissolve. Então é isso, quando em vez de culpar a outros, quando em vez de ver afuera, não, todo o que eu vejo na fora é um reflexo do meu interior. Então é isso, se eu paro e salgo de um papel de vítima e tomo responsabilidade dos problemas, de meus sentimentos também, nenhum me faz sentir como eu sinto. Eu me sinto assim por lo que eu tenho dentro e lo que eu vejo reflexado no fora. Então isso, para mim, é o mais importante, é começar a ver o dentro, generar consciência. Você pode começar com respiração, com meditação, e isso faz uma diferença. Mas o questionamento de lo que nós fazemos é a diferença mais importante. Eu me questiono por que está passando afuera isso que está passando. Por que eu tenho conflito com minha mãe, com meu pai? Isso. Por que eu tenho conflito com meus pares, meus chefes, meus... Tudo. Né? Se mudar de empresa não vai resolver o problema porque o conflito está com você. Exato. Em outro lugar vai ter outro problema. Totalmente. Você vai enxergar. Eu gosto também de uma frase que é: se depender de você, fique em paz com os outros. Mas se depender dos outros, fique em paz com você. Porque não depende de você. Então também não carregue ou sobrecarregue, né, toda a culpa para você. Porque nós não temos esse controle, né, da vida, do mundo. Então, isso também é uma coisa que me faz refletir, me faz repensar. Também repenso muita coisa, mas é isso.
Eu queria te agradecer por toda a sua parceria, por você ser quem você é, minha filha mexicana. Meus filhos consideram a Paulina a irmã mexicana. Então, e te parabenizar por todo o teu trajeto, todo o trabalho com a World Happiness Foundation. Você sabe que que vocês têm um parceiro, alguns, né, tem outros também, mas um parceiro fiel aqui que acredita nas mesmas coisas que vocês aqui no Brasil. Então, te agradecer. Muito obrigada também, Fer, por... Eu acho que há não tantas pessoas com um coração tão grande, realmente como amigos, como pai adoptivo, como parceiro também da fundação, nós estamos muito agradecidos por lo que você faz. Então, muito obrigada também por criar estes espaços. Muito obrigado. Gente, tchau.